Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, e nós vamos juntos novamente dar continuidade ao nosso trabalho aqui de cura da nossa criança interior, através dessa jornada, né? Através dos ensinamentos do livro Um Curso em Milagres, né? Fundamentalmente do livro de exercícios e de algumas bibliografias que estão sendo selecionadas à medida em que nós caminhamos juntos, né? Então, a nossa lição de hoje é uma lição maravilhosa. Ela é uma lição basilar no sistema de pensamento do ego, quer dizer, ela vem trazer o contraponto, né? Ela vem destruir um conceito que é basilar, que é fundamental, que é estruturante no sistema de pensamento do ego. E ela diz: eu não tenho pensamentos neutros. De fato, eu não tenho pensamentos neutros. Os meus pensamentos ou estão adicionando amor à corrente coletiva de pensamentos, ou eles estão adicionando medo à corrente coletiva de pensamentos. Porque aqui na terceira dimensão, aqui nessa matrix, aqui nesse metaverso, a dualidade é amor ou medo, não é isso? Não é isso que Jesus nos ensina em Um Curso em Milagres para outros sistemas filosóficos, outros referenciais teóricos? Isso pode ser diferente. Para a gente aqui em Um Curso em Milagres, a gente aprende que só pode existir o amor e o medo, né? Mas aí a gente aprende ainda mais, que a gente pode sair da dualidade e ir para a unidade. E que se o amor abarca tudo, então o medo não tem existência verdadeira, né? Se só existe a luz, a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Então, quanto mais eu vou descendo de nível de consciência, mais eu estou longe dessa luz, não é? Quanto mais eu baixo a minha frequência vibracional, mais eu me afasto da luz. Quanto mais eu elevo a minha frequência vibracional, mais eu me aproximo da luz. Não é isso que a gente está aprendendo? Né? E lembrando que tudo que eu faço no meu dia a dia vai contribuir para eu aumentar a minha proximidade da luz, né? Quer dizer, para eu aumentar o meu quociente de luz aqui na minha vida, nessa encarnação, nessa experiência no metaverso, né? Nesse metaverso, ou vai contribuir para eu diminuir, né? E aí, do que eu estou falando, gente? Eu estou falando de absolutamente tudo. Eu estou falando daquilo que a gente come, daquilo que a gente. Tudo aquilo para que a gente dá o nosso tempo, né? O nosso dinheiro, as nossas amizades, os livros que a gente lê, os hábitos que a gente tem. Por isso que é tão importante você ter uma rotina diária de conexão com o Criador, de conexão com a luz. É importantíssimo que você comece o seu dia na sua conexão com a luz e que você, antes de dormir, a última coisa que você faça seja a sua meditação. Ou uma leitura de um livro espiritualista, um livro que fale sobre a verdade, tá? Então, a gente começa o nosso dia nos conectando com a luz e nós terminamos o nosso dia nos conectando com a luz antes de dormir, para que a gente possa ir lá resolver aqueles nossos assuntos inacabados, né? De ontem para hoje eu resolvi um monte. Gente, eu tive um sonho, abraçando com muito amor uma pessoa que me fez muito mal na minha vida. Na época em que eu tinha consciência de vítima nos relacionamentos. Eu abraçava essa pessoa com muito amor. Vocês acreditam? Foi muito bom. Mas, enfim, voltando, né? Então, essa é a conexão que eu vou escolher fazer. E isso é uma escolha, tá, gente? Não subestimem
o valor da rotina, da sua rotina diária, da sua rotina de conexão, tá? Da sua rotina sagrada, tá? Então, levantou, fez o seu diáriozinho, meditou, seu diário de mudança de atitudes, tá? Já estou aqui meio que mudando, pedindo a vocês talvez para a gente fazer os medos e os ressentimentos num bloco de papel para depois você poder queimar assim, não necessariamente no mesmo dia, mas bota numa pastinha, uma vez por semana você queima, e para você deixar no seu diário mesmo os autoelogios e a gratidão, tá? Então fez isso, fez as intenções para o seu dia também, né? Meditou. Meditou, se for possível, faça uma refeição leve, vá fazer uma atividade física, tá? Depois, então, você começa o seu dia. Ah, eu não tenho tempo para fazer isso tudo. Então, converse com o sistema operacional Android aí do seu celular ou com o sistema operacional iOS e pergunte para ele quanto tempo você perde do seu dia em redes sociais, né? Com bobagem, né? Ou vendo televisão, ou vendo essa mídia horrenda que só apresenta mentiras e coisas ruins e desgraça, né? Que fica nos convidando o tempo todo a gente entrar no medo, a gente entrar no ódio pelo nosso semelhante, que não tem um posicionamento semelhante ao nosso, né? A gente se revoltar, né? E a gente se esquecer do que é mais importante nesse momento de transição planetária. O mais importante é o seu trabalho interno, tá? Parafraseando o meu grande mestre, o Corey Good, se você vai ficar na dualidade de quem é bom, direita ou esquerda, tá? Claro que você vai ter a sua preferência. Claro que você vai ter a sua consciência. Claro que você vai ter o Divino Espírito Santo te guiando, claro. Mas se você ficar paralisado nessa dualidade, você já fez tudo o que você podia fazer. Agora a situação não está mais sob o nosso controle. Então, quando a gente fica nessa dualidade, eu sou bom, ele é mau, eu sou bom, ele é mau, eu sou boa, ele é feio, eu sou bonita, ele é horroroso. Eu tô caindo exatamente na armadilha desses seres que querem controlar o mundo, né? Que querem que a gente entre na nossa negatividade, porque é a nossa energia negativa que alimenta eles. Eu tô fazendo exatamente o que eles querem. Eu tô entrando na corrente do ódio, alimentando a corrente do ódio, e eu não estou fazendo o meu trabalho interno. Então, o meu trabalho interno, hoje, ele vai começar pela prática da minha lição, né? Ou melhor, a prática não que você já fez a prática, mas você assistindo o vídeo de hoje, que é o dia 16 da nossa jornada de cura das nossas crianças interiores. Eu recebi mensagens, né, falando, que legal, eu tô tendo milhares de lembranças. Gente, vocês não sabem o que isso está mobilizando na minha vida. Vocês não têm noção. Quanta coisa legal está acontecendo comigo, estão acontecendo comigo as mesmas coisas que estão acontecendo com vocês, tá? Então vamos lá, dia 16, estamos no começo, temos muito trabalho pela frente. Eu não tenho pensamentos neutros. Este pensamento que eu tenho sobre o governo não é um pensamento neutro. Não. Ou eu amo ou eu odeio. Ou eu tô no amor ou eu tô no medo, né? Aquele pensamento que eu tenho sobre aquela pessoa com quem eu sonhei de ontem para hoje, o pensamento que eu tenho sobre ele não é um pensamento neutro. O pensamento que eu tenho sobre o meu sonho não é um pensamento neutro. Este pensamento sobre o meu dia de hoje não é um pensamento neutro. Porque eu não tenho pensamentos neutros. Então, os meus pensamentos sobre o meu pai não são pensamentos neutros. Os meus pensamentos sobre a minha mãe não são pensamentos neutros. Os meus pensamentos sobre a minha infância não são pensamentos neutros. Então, pegando o exemplo que eu dei ontem de quando eu ia almoçar com meu pai,
eu chego lá para almoçar com meu pai e eu tenho um monte de pensamentos negativos a respeito do meu pai. Muitos dos quais estão conscientes, muitos outros estão inconscientes. E aí, quando eu chego lá, o meu pai se comporta de uma maneira que eu acho um desastre. E aí eu falo assim, meu ego, né? Fala assim, eu sabia, eu te disse, isso não ia prestar. Melhor se você tivesse ficado em casa, cuidando da sua vida. Essa relação não tem jeito, essa relação é um fracasso. Então a grande pergunta é, o que veio antes, o ovo ou a galinha? Como a gente já estudou no passado 365 vezes, a projeção dá lugar à percepção. Então, os meus pensamentos negativos de medo, de raiva, de ódio, de rancor, de ressentimento, de tristeza, de sofrimento, de mágoa, de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação, de injustiça em relação ao meu pai, projetaram aquele mau comportamento que eu vislumbro na minha frente, que eu vejo ali na minha frente materializado, na minha timeline, neste metaverso. Então, o que eu tenho que fazer? Meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a quer dizer, limpe a minha mente através de mim de toda essa massa mental negativa que em algum momento na minha inconsciência eu escolhi projetar no meu pai. Que eu, em algum momento da minha inconsciência, resolvi projetar na minha mãe, nos meus irmãos, né? As pessoas estão tendo lembranças, as pessoas estão me mandando mensagens, falando, eu me lembrei do bullying que eu sofri quando eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembrei dos maus tratos da professora. Eu me lembrei que falavam do meu cabelo. Eu também, meus amores, também estou lembrando de tudo isso. Não se preocupem, vocês não estão sozinhos nessa jornada, tá? Então, eu não tenho pensamentos neutros. Eu não tenho pensamentos neutros a respeito da minha infância. Eu não tenho pensamentos neutros a respeito do meu pai. Eu não tenho pensamentos neutros a respeito da minha mãe. Mas hoje, no dia de hoje, 16 de janeiro de 2023, eu posso escolher perdoar. Eu posso escolher perdoar todas essas pessoas que aparentemente estão tirando a minha paz e me lembrar que elas estão sendo os fiéis depositários das minhas projeções de culpa, medo, ódio, falta, limitação, separação e vergonha. Assim como eu, inadvertidamente, vou sair na rua e um monte de gente que me odeia, né? Um monte de gente que me odeia vai utilizar a minha figura neutra para projetar uma porção de coisas ruins. E um monte de gente que me ama vai usar a minha figura neutra para projetar uma porção de coisas maravilhosas. E assim seguimos pela vida, inicialmente tomando consciência de que estamos numa grande sala de espelhos, né? Aquela sala de espelhos daqueles circos, né, americanos, daqueles parques de diversões americanos que a gente vê nos filmes. Não sei se aquilo tem no Brasil. Aqui no Brasil eu nunca vi. Eu nunca estive, né? Enfim, né? Lembrando que isso aqui é um holograma e que o nome desse jogo Tá Fora de Mim, né? A minha sombra, a minha massa mental negativa não é minha, ela tá no outro, né? O meu mal feito não tá em mim, ele tá no outro, né? A minha culpa eu projeto no outro e volta para mim como um ataque, né? Me lembrando disso. Me lembrando de que isso aqui é um grande metaverso. Nada daqui é real. Isso aqui é um grande sonho, isso aqui é um mundo de Maia.
é ilusão. Nosso mestre Buda, Siddhartha Gautama, o Buda, falava a mesma coisa, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui lendo o livro do Dr. Kenneth Wapnick, Pais e Filhos, a nossa aula mais difícil. Quando os pais não estão de acordo, né? Então nós vamos ter aqui duas possibilidades de cura. A cura das vezes em que nós estivemos entre os nossos pais, né? Em que nós fomos um motivo de discussão para os nossos pais, e o momento em que os nossos filhos são um motivo de discussão para nós e os nossos companheiros, tá? São os dois níveis de cura. Aí vem uma pergunta da audiência. Meu esposo é um fundamentalista cristão e a minha filha de 7 anos vai a um programa infantil na igreja que frequentamos. Outro dia, ela chegou em casa, depois dessa aula, né, e disse: o pastor Bill disse que qualquer um que não acredite em Jesus irá para o inferno. E logo perguntou: isso é verdade? Dei uma olhada no meu esposo, dei uma olhada. Peraí, deixa eu ver aqui para eu não traduzir errado. Ela deu uma olhada, né? E o marido imediatamente respondeu que sim. Que problema, né? Porque o marido é um fundamentalista cristão. Que problema, né? Imagina você, estudante de um curso em milagres, casada com um fundamentalista cristão. Ela estava no curso do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Lembrem-se que esse livro é a transcrição de um workshop de um final de semana que ele deu na cidade de Nova York. E então ela disse: mamãe, tipo assim, mamãe, é verdade mesmo? Eu estou segura de que ou disse que não ou simplesmente saí do quarto. Eu sei que não menti. Não disse sim, porque eu não acredito nisso. Como posso lidar com isso? Estou segura de que vai continuar. Claro, a menina está lá fazendo o catecismo dela, o pai fundamentalista cristão levou tudo ao pé da letra. O que é um fundamentalista, gente? Um fundamentalista é aquele cidadão que leva tudo ao pé da letra, tá? Então, vou dar um exemplo. Jesus falava através de metáforas, né? E aí o fulano vai e entende tudo ao pé da letra. Fundamentalismo, muito comum no Islã. Todos os infiéis vão morrer, precisam morrer e ir para o mármore do inferno. Queimar no mármore do inferno. Vocês acham realmente que foi isso que o profeta Maomé falou? Quando ele canalizou as escrituras que hoje compõem o livro sagrado do Alcorão? Que, segundo os muçulmanos, foi ditado pelo arcanjo Gabriel? Não, né? Bom, aí Dr. Kenneth responde, olha a bananosa que ele ficou. Não seria útil mentir e dizer que se não acreditas em Jesus, irás para o inferno. Mas tampouco seria útil contradizer o seu esposo, porque isso coloca a criança no meio, quer dizer, no meio do casal, né? Tampouco seria bom para o matrimônio, claro que não, né? O matrimônio já foi por água abaixo, né? O matrimônio. Portanto, o mais amoroso que você pode fazer pela sua filha é dizer-lhe basicamente. Aí, se vocês quiserem, vocês escrevam, tá? Peguem a agenda, abram no dia 16 de janeiro e escrevam, porque isso vai ser útil para muitas situações. Há algumas coisas sobre as quais papai e mamãe não estão de acordo. Isso não quer dizer que papai e mamãe não se gostem, não se amem. Nem quer dizer que nós não te amemos. Simplesmente quer dizer que há algumas coisas nas quais nós não estamos de acordo. Então,
Aí ele continua, eu vou continuar depois de falar, né? Antes de falar, né? Eu vou continuar porque é bom demais. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é muito curador, gente. Isso aqui é totalmente sair da dualidade. Também seria útil dar outros exemplos, como a mamãe gosta do cor-de-rosa e o papai gosta da cor azul. A mamãe gosta de sorvete de chocolate, mas o papai prefere o sorvete de baunilha. Então, para a mamãe, Jesus não queimará os fiéis no fogo do inferno, os infiéis no fogo do inferno, mas para papai, sim. Olha a comparação do sorvete de baunilha com o sorvete de chocolate. E Jesus no meio do sorvete, né? Melhor seria que comprássemos um sorvete napolitano que agrada a gregos e troianos. Use também outros exemplos que sejam igualmente comuns e não tão significativos como a salvação. Isto deixará claro que duas pessoas podem se sentir um carinho mútuo, podem se amar e não têm que estar forçosamente de acordo em certas coisas. Isso é muito melhor para você como mãe do que dizer sim, papai está certo. A sua filha, se não agora, muito rapidamente se dará conta de que a sua mãe não compartilha tudo o que o seu pai crê. E também seria desfavorável que você estivesse continuamente em luta, em conflito com seu esposo, especialmente na frente da sua filha. Uma coisa é ter desavenças no quarto, né? E outra muito distinta é ter desavenças abertamente. Ele está falando aí de como é ruim os filhos testemunharem os conflitos dos pais que somente dizem respeito a eles pais, né? E na verdade, você chegar a um acordo antes de colocar determinadas coisas para a criança é muito bom, né? Tipo assim, mamãe, eu posso ir no shopping com o meu amiguinho? Ah, você pode. O pai não, você não pode. Isso dá um nó na cabeça da criança, né? Então, o ideal é que vocês combinem antes, né? O que vai ser? Ou então, minha filha, me dá um minuto que eu vou aqui deliberar com o seu pai, né? Eu sou de uma geração, isso talvez não seja, não sei se é geracional, enfim. Vou falar da minha experiência, ainda que eu tenha diversas amigas que já tenham me reportado o mesmo, né? E essa foi a minha experiência, a experiência da minha irmã. Eu sou filha de um casal onde o nosso pai, ele sempre deixava as decisões a cargo da nossa mãe. Não, vê com a sua mãe e ela decide. Isso não é bom. Isso não é bom, né? Não, nós vamos decidir. Nós vamos ver aqui juntos como é, como é que cada um pensa. Não, o seu pai decide. Não, isso não é bom. O bom é que haja um diálogo, né? Isso não é bom. A omissão, ela nunca é um bom negócio na educação de um filho, né? Depois, preços serão pagos, né? No final, a teologia dá na mesma. Para Jesus, não importa se você acredita nele ou não. Claro, imagina Jesus ligando aqui porque um muçulmano não acredita nele, ou porque um judeu não acredita que ele seja um Messias, ou porque um budista talvez nunca nem tenha ouvido falar nele, né? Para Deus, isso não é importante, definitivamente. Então, por que deveria ser importante para nós? A teologia nunca deve ser convertida num motivo de discórdia entre as pessoas. Repito, um enfoque mais honesto seria dizer, e essa é uma aprendizagem importante para qualquer pessoa, que vocês não têm que estar de acordo. Estar em desacordo com os outros não quer dizer que nós os odiemos, somente quer dizer que nós temos uma opinião distinta, né? Então eu vou ler essa frase novamente para vocês e vocês anotem, para quando aquelas pessoas vierem a atentar vocês com questões políticas. Estar em desacordo com os outros não quer dizer que nós os odiamos, somente quer dizer que nós temos uma opinião distinta. Deste modo, você pode ser honestamente com você mesma, com a sua filha e com o seu marido, já que você sabe que não está de acordo com ele.
O pior seria fazer com que a criança acreditasse que ela poderia se interpor entre a sua mãe e o seu pai. A propósito, este princípio também ajudaria a sua filha, se ela decidir não estar de acordo com o pastor. Quer dizer, você pode mostrar para sua filha que o padre pode dizer algo e que ela pode não concordar. Né? Muito provavelmente a criança não vai levantar a mão e falar assim: ô padre, olha só, tudo que o senhor está falando aí está errado, porque a minha mãe me disse que não é nada disso e que o senhor está no erro. Não vai fazer isso. Mas ela vai guardar a opinião dela para ela e vai ficar em paz com o fato de ter uma opinião distinta. Né? Eu, quando fui para o catecismo, eu passei por algumas coisas bem interessantes. Depois eu vou contar uma. O arco da segurança marital, aquele arco sobre o qual a gente falou ontem, né, sobre que foi o texto que a gente leu ontem inteiro, né, que ele fala disso, permite que a filha aprenda a valiosa lição de que, em termos de paz e felicidade, ela não tem que escolher uma coisa ou a outra. O amor pode existir ainda que haja diferenças intelectuais. Uma vez aprendida a lição, a essa filha para essa filha será muito difícil manipular mamãe ou papai em benefício próprio, porque os pais estão unidos, né? Olha, apesar de a mamãe amar o seu pai, embora a mamãe ame o seu pai, nós não temos opinião semelhante neste caso. Né? A mamãe acha que não, que Jesus não está nem aí para quem não acredita nele. E que todos irão para o reino dos céus, porque esse é o destino do Filho de Deus e todos são filhos de Deus. Mas o papai acha que sim, que as pessoas estarão condenadas ao fogo do inferno. Não assim, né, gente? Porque eu tô falando aqui de jeito muito cínico, né? Se eu falo assim com a minha criança, pronto, eu já iniciei a Terceira Guerra Mundial com o meu marido. Né? Mas vocês entenderam aqui o que o Dr. Kennedy está querendo dizer. É que isso para mim é tão bizarro, tão bizarro, tão bizarro, né? Eu acho que hoje, com a cabeça que eu tenho, não conseguiria, né? Ser casada com um homem que acreditasse nisso. Mas, enfim, posso pagar minha língua, né? Enfim, muito bem. Então, para a criança seria muito difícil manipular mamãe e papai em benefício próprio. Entretanto, se a criança experimenta o conflito entre a mãe e o pai, e ter diferenças de opinião não é um conflito, não necessariamente, né? Pode se tornar, mas per se não é um conflito. Ela vai tirar o maior proveito possível desse fato, fazendo com que todos os membros da família se sintam infelizes. Então, o matrimônio se converte num campo de batalha. A criancinha numa arma que cada bando tentará utilizar contra o outro lado, contra o inimigo. Repito, o mais amoroso que se pode fazer pelos filhos é que sintam a segurança e a certeza de crescerem sob o arco do amor entre os seus pais. Né? Então, relembrem aí a infância de vocês, vejam como é que era dentro de casa, vejam, né, as guerras dentro de casa, as facções. Você sempre fica do lado da sua mãe, você é um puxa-saco do seu pai, não é isso? Não foi isso que a gente vivenciou? Né? As guerras familiares. A família, para a maior parte de nós, quando a gente encarna, ela é o nosso primeiro campo de batalha. E a gente vai arrumar aliados. Para quê? Para lutar contra os nossos inimigos. E aí a gente fica tentando convencer o outro, né, do nosso posicionamento. Que o inimigo dele é o meu inimigo também. O que se é meu inimigo deveria ser o inimigo dele. Não foi isso que a gente experimentou? Foi, né? O mesmo ocorre com os pais solteiros, pela morte do cônjuge, pelo divórcio ou pela razão que seja. Ainda não é possível ter-se um arco com uma só pessoa, porque isso não se refere à forma refletida em duas pessoas.
mas sim ao conteúdo do amor, né? O conteúdo do amor entre elas. Como progenitor sem um par, o melhor que você pode fazer pela criatura é amar o seu progenitor, o que significa ser bondoso com você mesmo ao desfazer as interferências que te impediriam de ter uma relação plena de amor com o teu filho e com todos os demais. Então, aqui eu vou fazer um adendo, né? A gente precisa encontrar uma paz com essa pessoa, que é a pessoa que teve esse filho com você, mesmo que você não more mais com ele ou com ela, né? É preciso encontrar esse amor. Sabe por quê, gente? Porque o filho, ele é metade pai, metade mãe. Então, se eu ouço da minha mãe o tempo inteiro que o meu pai não presta, como isso é comum? O que eu estou dizendo para o meu filho é: metade de você não presta. Só a metade, isso é constelação familiar, tá, gente? Só a metade que vem de mim é boa. A metade que vem do seu pai, ela não é boa, é defeituosa, ela tem um problema. Aí, quando o filho crescer, já isso é uma grande rejeição, e legal falar disso, porque a gente está trabalhando a ferida da rejeição. Quando esse filho crescer, ele já aprendeu a rejeitar a metade dele, que é a do pai. Se, muito provavelmente, falando aqui genericamente, claro que há exceções, mas se esse filho for uma menina, isso vai trazer uma porção de problemas no relacionamento afetivo dela com os homens, com os namorados, com o marido, etc. Se esse menino for um homem, se essa criança for um menino, for um homem, isso vai trazer muitos problemas para ele se encontrar como ser humano. Encontrar o trabalho que ele goste, encontrar o propósito de vida, encontrar a própria força, encontrar o próprio centro ao qual ele precisa se reportar em gratidão, que é a linhagem masculina dele. Tá? E aí lembre-se dos seus pais rejeitando um e o outro em você. E eu vou te dar mais uma má notícia, né? Eu vou te dar mais uma má notícia, porque já que você está aqui, é porque você quer ver a verdade, né? Então eu vou falar que nem o Gasparito falava, hoje eu vou falar tudo, hoje eu vou contar tudo. Se você rejeita o seu sogro ou a sua sogra, ou ambos, se você rejeita ambos, você está rejeitando o seu marido ou a sua esposa. Se você rejeita um deles, você está rejeitando a metade deles. Então, você vai ter que encontrar esse amor no seu coração pelos seus sogros. Gratidão. A aceitação. Amar, gente, não significa que a gente precise conviver. Mas a gente vai precisar encontrar um lugar de amor nos nossos corações por essas pessoas. Então, vamos supor que você esteja aqui estudando um curso em milagres. O seu marido se dá super bem com isso, mas os seus sogros acham que você é uma louca. Está se transformando numa fundamentalista religiosa. Né? Está se transformando numa fundamentalista religiosa. E aí você vê os seus sogros como pessoas absolutamente distantes de qualquer busca espiritual. Você não gosta disso. A minha pergunta é, será que quando você estiver com seus sogros, você não pode falar de outra coisa? Fala de futebol. Sei lá. Fala do samba. Fala de política, se vocês tiverem as mesmas afinidades. Se não tiverem, não fale. Seja amoroso, seja grato, faça um esforço. Os orientais são muito bons nisso. Muito bons. Japoneses, já falei para vocês que eu sou da Seichonoye,
Os japoneses são maravilhosos nisso. Os japoneses entendem que há realmente uma hierarquia, que nem o Bert Hellinger falava. Uma hierarquia. Os sogros são os maiores, para o seu parceiro, parceira também, são os maiores. A gente vai ter que, né? Mas é dentro, não é fora. Entendem? É dentro, não é fora. É o amor dentro. Fora você pode não concordar. Aí você pode falar isso. Não é porque duas pessoas não têm a mesma opinião sobre um determinado assunto que não haja amor, que não seja possível haver amor entre elas. Essa é a minha filosofia. Nem sempre tive essa reciprocidade de algumas relações minhas nos últimos anos. Né? Algumas pessoas optaram por se afastar de mim por convicções políticas, ainda que eu seja extremamente econômica no trato do tema política. Mas teve pessoas que não toleraram, foram embora. Para mim, tá tudo bem. Mas a gente respeita. Cada pessoa é dona de si, cada pessoa sabe onde o seu calo aperta. Eu não tô aqui para julgar ninguém. E tenho feito um esforço consciente para parar de julgar. Um esforço consciente, porque esse é um traço da minha personalidade que eu, no qual eu preciso realmente melhorar. Tá? Aí ele vai falar um pouco sobre o ensinamento de um curso em milagres para os filhos, em termos de formação religiosa. Olha que legal. Esse comentário nos leva a duas perguntas que são colocadas com frequência. Como eu ensino um curso em milagres aos meus filhos? Eu necessito dar a eles uma formação religiosa tradicional? Da mesma forma que em qualquer outra questão e como consequência do que acabamos de dizer, não há uma resposta correta nem uma resposta equivocada ao nível da forma. A única coisa importante é o conteúdo dos pais. Em outras palavras, como no exemplo anterior do pai fundamentalista, o curso ensina. No curso se ensina de verdade aos filhos, demonstrando o seu amor sem conflito. Não, perdão. O curso é verdadeiramente ensinado aos filhos, demonstrando o seu amor sem conflito. A vida sob o arco do perdão. Isto reforça neles a capacidade de escolher o sistema de pensamento de amor e de paz. Ou fazemos juntos, ou não fazemos em absoluto. Em comparação com o princípio do ego, que é ou um ou outro, né? Lembrando aquele versículo famoso, a salvação é uma empresa de colaboração. A mesma resposta é válida para escolher ou não uma educação religiosa para os nossos filhos. Qualquer que seja a forma que seja decidida, ou a ausência de forma, é o conteúdo do amor e da aceitação entre ambos os pais e entre os pais e os filhos, o que constitui o conteúdo real de qualquer religião ou espiritualidade. Centrar-se na forma ou no comportamento só é uma defesa contra o conteúdo. E, por conseguinte, o que for escolhido, né? O que se escolher será um equívoco, será um erro. Isso aqui é muito forte, esse texto, e eu não vou ler agora, tá? É um texto muito forte, onde ele vai falar, aqui é o texto que eu vou ler amanhã, preparar os filhos para um mundo que não tem valor, né? Como é que a gente vai preparar os nossos filhos para viver nesse mundo, já que nós estamos despertando dos nossos sonhos, despertando desse sonho coletivo, né? Buscando uma ascensão espiritual? Eu imagino que muitos de vocês, né, possam estar aí em conflito, porque têm filhos pequenos e estão vendo o desenrolar dos acontecimentos, né, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, provavelmente estão preocupados. Então, a gente vai falar disso amanhã. Eu vou aproveitar aqui, eu estou com 40 minutos de vídeo quase, e eu vou ver se eu consigo responder uma pergunta aqui que me fizeram que eu acho importante.
parar aqui um minuto. Então, eu vou ler. Tem 2 comentários que eu quero ler, né? Ontem a Simone Vernier, acho que é assim que fala o nome dela, ela botou assim, lição 13, tá? Dia 13. Oi, Jaque. Ao começar a assistir a aula, eu não tinha chegado nem na metade do vídeo. Tive uma crise de choro e comecei a observar o quanto de sentimento de abandono e rejeição ainda estavam dentro de mim. Na hora, pausei o vídeo, comecei a entregar nas mãos do Espírito Santo para ressignificar esse sentimento. Me veio a lembrança de que quando eu era criança, eu fui esquecida dentro do ônibus por uma família que pediu para minha mãe para me levar a uma festa. Gente, olha o trauma. E me veio a percepção de que Deus sempre esteve comigo, pois o motorista do ônibus se comoveu ao me ver sozinha e me levou até o local da festa. Olha que lindo. Gente, tem muito motorista de ônibus maravilhoso, né? Muito. Agora eu não ando mais de ônibus quase, mas eu tive muitas experiências boas andando de ônibus. Eu adoro andar de ônibus, sabe? Não quando tá engarrafado, tá muito calor ou o ônibus tá cheio, mas andar de ônibus é uma coisa que eu gosto. Vocês acreditam nisso? Eu me amarro em andar de ônibus. Quer dizer, eu até esses últimos meses aí eu andei pegando ônibus e foi bem divertido, porque eu peguei em horários que não tinha trânsito e o ônibus estava vazio, óbvio. Muito bem. E me veio a percepção de que Deus estava sempre comigo, pois o motorista do ônibus se comoveu ao me ver sozinha e me levou até o local da festa. E em meio ao silêncio, né? Eu tô entendendo que era o silêncio que a Simone estava no momento em que ela estava assistindo o vídeo, né? Que ela se conectou com o Divino Espírito Santo, me veio: filha, eu nunca te abandonei. Não deposite a sua confiança no homem, cuja respiração está em suas narinas. Deve ser alguma citação bíblica, eu não conheço. Enfim, a tua consciência una com Cristo tem trazido a cura através dos teus vídeos. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço, Simone. Um depoimento desse, imagina, né? Eu nunca fui esquecida dentro do ônibus, não, mas eu me lembro que quando eu tinha 5 para 6 anos, a minha mãe, eu não me lembro se ela se atrasou, tá? Eu não me lembro se ela se atrasou ou se ela se esqueceu de me buscar no colégio, né? A minha irmã estudava de manhã, mais velha, num outro colégio, e eu estudava de tarde, num colégio na Barra da Tijuca, e a gente morava em Jacarepaguá nessa época, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro. E aí, ela não chegava para me buscar. Gente, o sentimento de rejeição e de abandono, vocês não têm noção. E aí, a minha professora, eu estava no Jardim 2. A minha professora, a tia Liginha, que era linda, eu amava, a tia Liginha, ela não podia ficar até muito mais tarde, né? E a minha mãe era uma mãe muito responsável. E aí a tia Liginha falou para mim assim: Jaqueline, eu vou levar você para a diretoria para você ficar com a tia Dalva. A tia Dalva era a diretora da escola, tá? Só que o que acontece? O meu pai, ele conhecia a tia Dalva por razão de trabalho, porque o meu pai fazia a propaganda do colégio, né? E eu estudava nesse colégio, que era um colégio bem bacana, porque eu tinha uma bolsa justamente porque o meu pai fazia a parte de propaganda de anúncios do colégio. E aí ela me levou lá e me deu para a tia Dalva. E a tia Dalva foi super amorosa comigo. Me botou lá sentadinha num canto, sei lá, me deu alguma coisa para fazer. Mas, cara, sei lá, eu não sei se eu esperei 15 minutos, se eu esperei meia hora. Eu sei que foi uma eternidade e foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento. E por que isso acontece, gente? Porque a nossa personalidade, quando a gente é criança, essa personalidade ainda está se estruturando. Então, para a criança, é muito traumático, mas é muito traumático. Uma coisa que para um adulto é mínima, para uma criança é monstruosa, né?
E aqueles de vocês que têm filhos devem estar percebendo isso, né? Então, é muito legal esse trabalho de você resgatar a sua criança interior. É muito legal. Resgate a sua criança interior, né? Esse colégio em particular, eu já fui visitar ele. Há anos atrás eu fui lá. Virou uma academia de ginástica, né? Tinha uma piscina e tal, virou uma academia de ginástica lá na Barra da Tijuca, perto da Olegário Maciel, Colégio Fiz. E, enfim, vamos lá resgatar essa criança, né? Uma parte da psique dela, da Simone, ficou lá esquecida no ônibus. Foi abraçada ontem. Essa parte da Simone foi abraçada, foi acolhida ontem. Então, se você não tiver feito isso, Simone, faça uma meditação, vai lá, abraça sua criança, finge que você está, visualiza que você está no ônibus, visualiza que você chega lá com uma equipe de anjos e vai lá e resgata ela junto com o motorista e agradece o motorista e leva uma Coca-Cola de presente para o motorista e bota os elementos nessa cena que forem legais e suficientes para você ressignificar isso. E vai lá, acolhe a sua criança e explica para ela, eles não fizeram por mal. Eles esqueceram que eles estavam com mais uma criança. E você se distraiu, e eles se distraíram, e aconteceu. Mas o mais importante é que o motorista levou você no local da festa, né? E vocês vejam, se é uma criança que não tem problemas com rejeição e com abandono, é aquele filme Esqueceram de Mim. Esquecem dele e ele fala, beleza, eu vou dar uma festa aqui nessa casa, eu vou aproveitar. Eu vou usar o desodorante do meu pai, a loção pós-barba, eu vou ouvir música, eu vou fazer tudo que eu quiser, não vai ter ninguém para me encher o saco. Mas aquela criança, naquela idade, ela não tem questões importantes de rejeição e abandono. Né? Então é isso. Tá? Amei o seu comentário, Tamires. Tamires Aragão, um beijo imenso, tá? Para você. E a outra pergunta que eu vou responder... Não é da Tamires, perdão, é da Simone Varnier. A outra pergunta que eu vou responder é justamente a pergunta da Tamires, tá? Ela, há 2 dias, ela perguntou assim, como fazer em relação ao sofrimento ilusório da maioria? Como fazer em relação à ilusão sobre a violência? Possibilitar armas a todos? É tudo muito estranho. No domingo, quando tudo aconteceu, né, o domingo passado, que não ontem, o outro que houve as manifestações, eu fiquei muito triste e preocupada com aquelas pessoas que foram claramente manipuladas. Eu também acho, infelizmente. E acho outras coisas também, mas que eu acho que não cabem ser colocadas aqui no nosso vídeo. Me conectei fortemente com Jesus e ele me disse, Deus é maior do que tudo isso. Então, eu vou te dar uma orientação, Tamires, que talvez sirva para outros de vocês, bem um curso em milagres, tá? Bem de doutrina. Como fazer em relação ao sofrimento ilusório da minoria? Orando, pedindo ao Divino Espírito Santo para limpar na minha mente as ilusões de culpa que estão provocando aquele acontecimento com os outros, tá? Aquilo que está acontecendo do lado de fora. Mandando pensamentos de amor, a gente pode fazer isso agora, mandando pensamentos de amor e de luz para essas pessoas. Enviando uma energia positiva e dizendo para elas, vocês são as crianças amadas de Deus, com quem ele está muito satisfeito, né? Aí você diz assim, como fazer com relação à ilusão sobre a violência? Possibilitar armas a todos? É tudo muito estranho. Essa questão das armas, para mim, eu vejo as armas como algo neutro, né? O problema não é a forma, é o conteúdo, né? Como eu vou usar a minha arma. Se eu vou usar a minha arma para intimidar alguém, assaltar alguém, cometer um ato de violência para alguém, essa arma se transformou em algo negativo. Se eu vou usar a minha arma para me defender, né? Não preciso nem atirar.
mas eu vou usar a minha arma para me defender, como eu já vi acontecer. Né? A pessoa mostrou uma arma e o ato de violência terminou naquele exato momento. Então a arma se tornou algo positivo, impediu que um ato de violência acontecesse. Não é? Mas a gente ainda está num nível embaixo. A gente poderia seguir um nível acima. Eu não vou seguir, porque eu não tenho tempo. Tá? Então fiquem com isso, com essa reflexão. Com relação à ilusão da violência, eu tenho que ver que a ilusão da violência está dentro da minha mente. Porque para eu ter um certo, eu tenho que ter um errado. Para eu ter um bom, eu tenho que ter um mal. Para eu ter um bandido, eu tenho que ter um mocinho. Para eu ter o algoz, eu tenho que ter a vítima. Então eu estou o tempo inteiro na dualidade. Ok? Eu estou o tempo inteiro na dualidade. Então só tem um jeito. É eu me conectar com a luz na mente dessas pessoas. Então o jeito é você pegar todas essas pessoas, como eu falei no início do vídeo, que você acha que representam o mal, tá? Então eu tenho essas pessoas na minha mente. Agora eu tô falando de mim, Jaqueline. Né? Então eu tenho essas pessoas na minha mente. Então eu vou pedir ao Divino Espírito Santo que me ajude a abençoá-las, que abençoe essas pessoas através de mim, e que permita que eu enxergue apenas a consciência crística nelas, a essência delas. E aí quando eu faço isso, eu já estou fazendo isso pelo coletivo. Eu estou tirando... eu não estou mais vibrando no ódio, né? Eu estou vibrando na aceitação. Essa situação se configurou. Essa situação não era o que eu queria que fosse. Essas pessoas, na minha mente egóica, representam o mal. Mas como é olhar para essas pessoas a partir da consciência crística, a partir dos olhos de Cristo? Só tem um jeito, é eu abençoando e pedindo ao Divino Espírito Santo que me permita que abençoe essas pessoas através de mim e que olhe para essas pessoas através de mim, para que eu possa ver apenas a consciência crística em cada um deles ou delas. Ok? Então é esse exercício que eu vou ter que orar e vigiar para praticar todo o tempo. Quando eu me vir me pegando no ódio, na condenação, no julgamento, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim, isso não poderia estar acontecendo. A primeira coisa que eu tenho que me lembrar é que eu fiz o que eu podia para que isso não se configurasse. Ok? Dentro da minha mente, na minha consciência, eu fiz o que me era possível. Agora, a situação saiu do meu controle, eu não posso fazer mais nada. Eu sou impotente diante da realidade que se apresentou para mim. Mas eu não sou impotente na minha percepção. Então, é aquela frase que a gente leu anteontem ou antes de anteontem. Não vá mudar o mundo, mas vá buscar mudar de parecer sobre ele, de percepção sobre ele. Quem é que muda a minha percepção a respeito do mundo? É o Divino Espírito Santo. Eu não faço isso sozinha. Eu não faço isso sozinho. O Divino Espírito Santo é convocado, podemos convocá-lo agora, pedimos a ele que mude a nossa percepção a respeito disso que nós estamos vendo como sendo o mal do lado de fora. E aí não importa qual é o seu posicionamento político. Você está vendo algo do lado de fora que para você é o mal. Então, peça ao Divino Espírito Santo para mudar a sua percepção, para que você possa enxergar isso através dos olhos do amor e do perdão. E para que você possa perdoar. Meu Divino Espírito Santo, que eu perdoe essas pessoas através de mim. Porque olha só,
Se eu fico na guerra, na dualidade, na guerra, não importa se eu estou do lado A ou do lado B. Não importa. Porque para o lado A, ele A é o mocinho e B é o bandido. Para o lado B, ele B é o mocinho e A é o bandido. Deus não exclui ninguém. Né? O critério de exclusão, gente, que na verdade não é exclusão, né? Falar exclusão é até errado. O critério de separação do joio do trigo não é certo ou errado. Eles estão certos e nós estamos errados. Nós estamos certos e eles estão errados. Os bons herdarão o reino dos céus. Não é isso. Não é isso. Não é esse o critério. O critério é nível de vibração, de energia. O critério é de expansão de consciência. Eu vou ter pessoas despertas dos dois lados e eu vou ter pessoas adormecidas dos dois lados. Ok? Então, eu preciso elevar a minha frequência, elevar muito a minha frequência. Eu preciso elevar muito a minha frequência para que eu possa ficar acima do campo de batalha do ego. Porque se eu... Vamos comparar essa situação com uma guerra. Se eu sou o mocinho e se eu tenho razão, os fins justificam os meios. Eu vou lá e confino todo mundo num campo de concentração. Né? Eu tenho razão. Aquelas pessoas são o mal. Olha o meu ato contra as pessoas. Olha o que eu estou fazendo contra as pessoas. Mesmo que eu tenha razão, a minha razão acabou aí. E aí eu posso inverter o jogo. Ah, mas e o que aconteceu do outro lado, blá, 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 naquela época em que... o que aconteceu? Como aquelas pessoas foram tratadas? Pessoas sendo mortas, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo caluniadas, pessoas apanhando. Mas essa dualidade, esse conflito, ele está na minha mente, se mostrando fora. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e essa ilusão, ela vai ser persistente por um tempo, nós estamos num processo de desintegração de karmas coletivos, é notável isso, tanto em nível de Brasil quanto em nível planetário. Nós estamos vivendo um momento de desintegração de karmas coletivos para que a gente possa ascender para a quinta dimensão. Mas a quinta dimensão, chegar na quinta dimensão, não é assim, todo mundo que é vermelho vai para a quinta dimensão. E todo mundo que é verde e amarelo vai ficar na terceira. Ou todo mundo que é verde e amarelo vai para a quinta dimensão. E todo mundo que é vermelho vai ficar na terceira. Não, porque a gente não conhece o coração de cada um. A separação do joio do trigo, ela é uma corrida de... Sabe aquele salto de barras? Aquele salto bonito da Olimpíada, que o cara vem com aquela vara? Salto de vara. Salto de vara. Ou salto com vara, não sei. Ele vem, corre, 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 ele se apoia na vara, dá aquela volta e cai no colchão. Esse é o salto para a quinta dimensão. Não importa se o cara tá com o uniforme vermelho ou se o cara tá com o uniforme verde e amarelo. Não importa. Não importa. O que importa é se o nível de consciência dele vai conseguir ultrapassar a barra. E o que é a barra? É o nível mínimo de consciência para você entrar na quinta dimensão. Por isso que a gente vai... A nossa lição hoje, especialmente para quem está infeliz, para quem está com medo, a nossa lição hoje, o nosso dever de casa é o nosso trabalho interno. É a expansão da nossa consciência. Agora, no momento em que o planeta ascende, o trigo que conseguiu esse nível de consciência vibracional vai com ele.
e construímos uma sociedade de quinta dimensão. E o joio, que não conseguiu, que o joio é aquele trigo estéril, né? Aparentemente é bom, mas na verdade por dentro não tem nada. E o joio fica. E vai continuar nessa jornada de terceira dimensão, tá? Vai continuar nessa jornada de terceira dimensão, porque ainda não aprendeu, porque ainda não curou. Então, nós temos que pedir diariamente para o Divino Espírito Santo. Nos mostre, por favor, o que nós temos que aprender com essa situação. Uma das lições mais importantes, que essa eu me atrevo a dizer para vocês, que é de todos nós, é aprendermos a sair do campo de batalha do ego. A gente vai ter que ficar acima. E isso é perfeito com relação ao texto que a gente leu hoje, né? O que é certo, o que é errado? Duas pessoas podem ter divergências de opinião e permanecerem se amando e se relacionando. Tá? E você pode ter pessoas na sua vida que você vai continuar amando, mas você já não tem mais condição de ter diálogo. Aí não é o caso dela, né? Porque ela, no caso, era o marido dela, então ela fez uma escolha de ficar com aquele homem. Mas você vai ter relações nas quais o diálogo não vai ser possível. Então você se afasta. Diminui o seu convívio para a medida em que ficar confortável para você. Em alguns casos, essa medida confortável vai ser um afastamento definitivo. E aí a gente não tem controle. A gente entrega aquela pessoa com muito amor nas mãos do Divino Espírito Santo para que essas forças da luz continuem acompanhando essa pessoa na jornada dela. Infelizmente, não será mais possível o nosso contato com ela. Tá? Isso vale para ambos os lados. Então, a separação do joio e do trigo não é quem está certo e quem está errado. Se eu acho que eu estou certa e eu cometo um ato de violência contra quem eu acho que está errado, não, mas foi ele que começou, mas eu fui lá e cometi um ato de violência, a minha vibração, ó, caiu. A minha vibração foi lá embaixo. Aí eu fui para o nível de vibração dele, que estava lá me provocando. Não, não. Eu vou me manter no meu nível de vibração alto. Eu vou orar e vigiar para poder me manter no meu nível de vibração alto. Porque o meu objetivo é quinta dimensão. Esse é o meu objetivo. É sair, me elevar acima do campo de batalha do ego, tá? Eu tenho um livro que é O Campo de Batalha do Ego, de uma pastora americana que eu já falei dela para vocês, que eu amo, que é a Joyce Meyer. Eu tenho que achar esse livro aqui em casa. Eu outro dia procurei o Da Raiz da Rejeição, não achei. Amanhã eu vou ter tempo de procurar. Eu vou ver se eu procuro esses livros da Joyce Meyer, que é maravilhosa, tá? Aí ela ficou triste, né? Preocupada com as pessoas. E aí, ore pelas pessoas. Envie luz, sempre. Peça pela presença do Divino Espírito Santo, do Arcanjo Miguel, de Jesus Cristo. Peça pelas pessoas. Não fique na dor, tá? Mas lembre-se de que você não pode fazer muita coisa. Me conectei fortemente com Jesus e ele me disse: Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Agora, se nós vamos nos conectar com Deus nesses momentos desafiadores, meus amores, aí é a nossa escolha. Aí é a nossa prática diária. É o nosso orar e vigiar, tá bom? É a nossa responsabilidade. E eu posso garantir para vocês que com o trabalho da cura da criança interior, atingir essa voltagem maior, essa frequência maior, vai ficar muito mais fácil. Tá bom? Então, meus queridos, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.